Vamos nos acomodar. Bom dia ao pessoal do Rio, bom dia ao pessoal dos outros estados também. Vou começar pedindo desculpas pela minha voz, que está um pouco rouca. Talvez a gente precise um pouquinho mais de volume hoje do que o usual, mas acho que vai funcionar. Antes de mais nada, antes que eu esqueça, alguns avisos. Então, Wagner pede ao pessoal daqui do Rio e a dos demais estados que amanhã não deixem de trazer calculadora, pelo menos alguns de vocês, porque as atividades que a gente vai fazer de exercícios amanhã vão envolver o uso de calculadora. Então é importante que nos grupos, se não todos, pelo menos um número razoável de pessoas tenham uma calculadora capaz de calcular funções trigonométricas. Então ela tem que ser uma calculadora científica. E o aviso é para amanhã, mas na verdade esse é um aviso útil para todos os dias daqui para frente. Então amanhã o Morgado vai trabalhar com matemática financeira, ou não sei se amanhã ou na quinta-feira, mas enfim, mesmo nos exercícios de hoje à tarde é possível que alguns dos problemas já envolvam o uso de calculadora. Tá? Então é importante que o maior número possível de vocês que puder trazer calculadora, o faça. Outros avisos, foram passados aí para os estados a lista de exercícios a fazer para hoje à tarde. Eu coloquei aqui no quadro, especialmente para informação do pessoal do Rio, mas os colegas aí dos outros estados podem também já ter a informação de quais são os exercícios que a gente está sugerindo que sejam resolvidos hoje à tarde no trabalho em grupo. Além disso, uma colega, pelo menos, me perguntou, uma colega que não participou do primeiro curso, perguntou como é que pode ter acesso ao volume 1 da coleção do professor, na matemática do ensino médio, da coleção do professor de matemática. Existe cópia na biblioteca, mas eu sugiro fortemente aos que estão participando do curso que adquiram uma cópia do volume 1. Isso pode ser feito na sede da SBM, que é aqui no prédio do IMPA, fica no primeiro andar, depois das portas de vidro. Eu acredito que nos outros estados também seja possível, na representação da SBM, da sua localidade, adquirir esses livros. Mais avisos? Acho que não, né? Então vamos trabalhar. Bom, ainda dando continuidade a material do volume 1, nós vamos, na aula de hoje, começar a falar a respeito de funções trigonométricas, que é o último grupo aí de funções que, em geral, são estudadas na primeira série do ensino médio, quando se estudam as funções mais importantes que são apresentadas no ensino básico. Então, o ponto de partida para o estudo aqui das funções trigonométricas, tá, são as razões trigonométricas. Tá? E são um conceito de inspiração geométrica. Tá? Então, razões trigonométricas são um conceito que foi criado e é utilizado para resolver problemas de geometria. Tá? E ele, na verdade, a ideia mestra que está por trás da criação das razões trigonométricas, tá, e que torna possível elas serem úteis, é a noção de semelhança de triângulos. Tá? Então, o fato é que se você tem um triângulo retângulo, do qual esse ângulo aqui tem um certo valor alfa, a razão entre os diversos elementos desse triângulo retângulo, tá, só depende do ângulo alfa, não depende do tamanho de cada uma dessas dimensões. A razão que está por trás disso é que se você considera um triângulo retângulo qualquer, tá, que tenha também esse mesmo ângulo alfa, tá, ele sempre vai ser um triângulo semelhante
ao triângulo original, certo? Então, dois triângulos. Então, se esse ângulo é alfa, esse ângulo é reto, esse outro ângulo também está definido. Portanto, todos os triângulos retângulos com ângulo agudo igual a alfa são semelhantes entre si. Tá? Portanto, se você faz um outro triângulo retângulo com essa propriedade, ele vai ser uma ampliação ou uma redução do triângulo original. Portanto, se você define para esse novo triângulo essas medidas, A', B' e C', o fato fundamental é que a razão B sobre A vai ser igual à razão B' sobre A', e seria igual a essa razão para qualquer outro triângulo retângulo que tivesse também esse ângulo agudo igual a alfa. Tá? Então, isso permite que a gente introduza uma definição, tá? Observando que essa razão não depende do triângulo em si, da magnitude do triângulo, tá? Mas depende apenas do ângulo alfa. Então, a gente define isso aqui como sendo o seno do ângulo alfa. Tá? Então, seno é uma propriedade de ângulo que é definida como razão entre segmentos. Tá? E a razão pela qual isso funciona é a semelhança de triângulos. Tá? É isso que torna possível, que faz sentido definir seno do ângulo. Então, analogamente, a gente define o cosseno, né? Tá? Poderia definir as demais razões trigonométricas. Vou escrever só a tangente aqui. E aí é claro que para cada uma dessas razões trigonométricas tem uma maneira conveniente de expressar essas razões em termos da posição dos elementos do triângulo em relação ao ângulo alfa. Né? Então é natural a gente lembrar da definição de seno dizendo que é a razão entre um cateto e a hipotenusa, e esse cateto é o cateto que fica oposto ao ângulo alfa. Tá? Analogamente, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente à hipotenusa, e a tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, isso é extremamente útil você poder definir essas razões, porque isso permite que você use medidas angulares para obter medidas de comprimento. Tá? E o fato é que medidas angulares podem ser obtidas mesmo para objetos que estão distantes. Então, na aula de amanhã, tá, o Wagner vai pegar essa ideia, tá, da básica da trigonometria geométrica, digamos assim, e vai explorar essa ideia para resolver problemas de geometria, utilizando essas razões trigonométricas fundamentais, tá? E utilizando a lei dos senos e a lei dos cossenos, que são propriedades que são derivadas aqui dessas razões fundamentais, e que estabelecem relações entre elementos lineares de triângulos, não necessariamente retângulos, e seus ângulos. Tá? Então, amanhã, esse vai ser o assunto aí da aula do Wagner, por isso que ele vai precisar de calculadora, né? Porque os ângulos da vida real não têm a boa educação de serem de 30, 45 e 60, que dispensariam uma calculadora com funções trigonométricas. Infelizmente, os ângulos da vida real são o que eles são. Tá? E aí você, para poder resolver problemas reais, você precisa ter instrumentos para obter essas razões trigonométricas. Na tecnologia antiga, isso era feito através do tabelamento desses valores. A tecnologia de hoje em dia, o que faz sentido é você usar uma calculadora. Tá? Então, esse é o assunto aí da aula de amanhã. Hoje, nós vamos estar falando, tá, de um outro tipo de objeto, tá, que, é claro, está relacionado com esse aqui, mas que pode aparecer, e eu não sei se todos vocês têm claro esse fato, tá, de que funções trigonométricas aparecem em contextos que não têm absolutamente nada
a ver, pelo menos diretamente, com geometria. Tá? E isso, saber desse fato, eu acho importante para a gente entender aí dentro da nossa cabeça algumas coisas que, à primeira vista, eu, pelo menos como aluno, achava, mas que complicação essa história aí de radiano, por que não trabalhar com graus, que é uma coisa tão mais fácil? Tudo. Então, para você entender, tá, por que, que as coisas são como são e as escolhas nas definições, tá, é importante a gente saber que funções trigonométricas vivem em um outro mundo completamente removido da geometria. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui de uma situação em que funções trigonométricas aparecem. Tá? Então, um exemplo talvez mais clássico de todos é o seguinte. Vamos supor que você tenha uma mola. Tá? E que nessa mola você tem preso aqui um corpo, tá, cuja massa é m. Tá? Já sei que vai ter gente, puxa, mas afinal de contas, essa aula é de matemática ou de física? Tá? Então, isso é uma coisa que já no curso passado, para quem estava presente aqui, a gente frisou bem, tá? A necessidade, tá, de a gente não estabelecer fronteiras assim tão delimitadas. Tá? É muito importante você recolher nas ciências físicas exemplos para aulas de matemática, porque muitas das invenções matemáticas foram motivadas por necessidades das ciências físicas. Tá? É importante você ter esses exemplos para enriquecer a ligação da matemática com outras ciências. Então, o ponto de partida é esse. Você tem uma mola, tá? E aí você vai fazer o seguinte experimento. Você vai pegar essa mola e vai distendê-la. Então, digamos que você distenda essa mola de um certo valor, que eu vou representar aqui por A. Tá? Então, a mola agora está esticada, tá? Aí você solta essa mola. No momento que você solta essa mola, tá? Esse peso que está aqui na mola vai voltar, vai comprimir a mola, tá? E aí depois, quando ela está comprimida, ela volta e vai provocar um movimento oscilatório. Tá? Então, do ponto de vista qualitativo, o resultado de você realizar esse experimento é produzir um movimento oscilatório, um movimento de vai e vem. Tá? Bom, tá bom. Essa é a primeira fase. Agora, se eu quiser criar um modelo matemático para esse movimento, tá, eu preciso ter mais informações a respeito do comportamento mecânico dessa mola. Tá? Então, uma mola ideal, tá, ela tem o seguinte comportamento mecânico. Tá? A força que ela exerce sobre a massa, tá, é igual a uma constante, tá, vezes o deslocamento da posição inicial. Então, toda vez que o meu objeto, tá, está deslocado uma certa quantidade x da posição inicial, tá, a força que é exercida sobre esse objeto, tá, vai ser uma constante, tá, multiplicada por esse deslocamento. Tá, que normalmente a gente escreve isso aqui desse modo, né, igual a menos k vezes x. Tá? Por que esse menos aqui? Esse menos está refletindo o fato de que se você está orientando, então a gente vai considerar que essa posição de repouso, tá, é a posição zero. Tá? Vai medir deslocamentos aqui para a direita. Então o que eu estou dizendo é que se eu tiver colocado esse meu objeto numa posição x, a força que vai ser exercida sobre esse objeto está na direção negativa do eixo. Tá? E vai ser proporcional a esse deslocamento. Tá? Então, quando você tem esse modelo físico de comportamento para mola, tá, é possível mostrar, é claro que isso está fora aqui dos objetivos aqui do nosso curso, mas nem é tão complicado assim. Tá? Então, só um parênteses que vai justificar como é que a gente chega lá. Então, se você tem uma força que é igual a menos k vezes x, tá? O que força é? Massa
vezes a aceleração pela lei de Newton. Terceira lei de Newton, isso? Segunda lei de Newton. Uma das leis de Newton. Tá? Em consequência, o que essa propriedade aqui está dizendo é que a aceleração que esse objeto está sofrendo vai ser igual a menos uma constante positiva, tá, vezes a sua posição. Então, para quem está lembrado aí das aulas de cálculo, trata-se de descobrir uma função, tá, cuja segunda derivada seja um múltiplo negativo dela. Tá? Algum de vocês conseguiria me dar uma função que tem essa propriedade? Função cuja segunda derivada seja um múltiplo negativo dela. Então, não é difícil de ver que as funções que lá vocês aprenderam na aula de cálculo, como seno e cosseno, têm essa propriedade, tá? Então, qual é a derivada do seno? Cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, a segunda derivada do seno, tá, é um múltiplo negativo dela. Se for seno de 2x, tá, essa derivada vai ser menos 4, a segunda derivada vai ser menos 4 seno x. Então, seno tem essa propriedade. Cosseno também tem. Qual é a derivada de cosseno? Menos seno. Qual é a derivada de menos seno? Menos cosseno. Então, senos e cossenos, tá, têm essa propriedade. Então, com isso, não é muito difícil a gente mostrar que uma possível solução para esse problema vai envolver funções seno e cosseno, tá? E aí é um pouco mais difícil mostrar que essas são as únicas soluções possíveis. Tá? Mas o fato, tá, não é um curso aqui de cálculo, de equações diferenciais, mas o fato é que desse problema, que é puramente físico, tá, surge uma solução. Então, uma possível solução que sairia daqui é essa solução que está aqui. Que a posição, tá, desse objeto, tá, no instante t é dado por uma função como essa. Tá? A é esse deslocamento, a K é essa constante aqui da mola, M é a massa, tá? E para essa função aqui valer, tá, eu vou ter que medir o tempo da seguinte maneira. Tá? Eu vou soltar a minha mola, tá? Vou deixar ela aí toda a vida. Aí quando ela estiver voltando e passando aqui pela posição inicial, eu vou considerar t igual a zero. Tá? Não seria complicado eu colocar o tempo na posição inicial, mas eu quero trabalhar com a função seno e não com a função cosseno, por enquanto. Tá? Então, fato é que funções como essa aparecem na hora que você vai modelar determinados processos físicos. Tá? Então, se você faz esse modelo e chega a uma equação como essa equação permite, então, você calcular a posição, tá, em que o seu corpo vai estar num instante t qualquer. Tá? Basta dar valores aqui a K, M e T. Tá? Pergunta para vocês. Suponhamos que eu faça essa substituição, tá, de K, M e T, encontre que este número aqui é 30. Tá? Em que posição o meu objeto vai estar? Então, substituir, fiz as contas aqui, um instante t, tal, que isso aqui deu 30. Em que posição esse objeto vai estar? Hã? Alguns estão respondendo que vai ser A sobre 2. Tá? Alguém responde alguma outra coisa? É medida em radiano? Parece que sim. Ninguém vai dizer depende, não? Depende se a mola é medida em graus ou radianos? Olha, passou isso pela cabeça de alguns de vocês, hein? Depende, tá, se a mola é medida em graus ou radianos? Claro que não, não tem geometria nenhuma aqui nesse problema, tá? Então, o fato, a coisa que está por trás dessa minha pergunta é a seguinte. Nessa minha história aqui de convencer vocês que funções seno, cosseno eram funções razoáveis aqui para esse problema, está embutida aquela história, né? De que a derivada
da função seno, tá, é a função cosseno, a derivada da função cosseno é a função menos seno. Tá? Para que isso aconteça, é preciso que essas funções seno e cosseno sejam definidas da forma como vou mostrar agora. Tá? Então, a questão aqui é como definir apropriadamente as funções seno, que vai ser uma função de R em R, e cosseno, tá, que vai ser uma função de R em R. Então, se você quer, tá, que essas funções seno e cosseno tenham aquelas propriedades que vocês aprenderam lá nas aulas de cálculo, tá, vocês trabalharam com as funções seno e cosseno nas aulas de cálculo, fizeram limites envolvendo essas funções, calcularam derivadas, calcularam integrais. Tá? Se vocês querem que a sua função seno e cosseno tenham aquelas propriedades todas, tá? A maneira de você definir essas funções é a coisa mais natural possível. Tá? Então, como é que é a maneira? A gente toma um círculo unitário, tá? Eu vou colocar aqui um outro eixo que eu vou utilizar para definir aqui a minha função. Vou tirar essa. Esse aqui é o eixo que eu vou utilizar. Então, como é que a gente deve definir essa função, tá? Para que essa função tenha as propriedades que a gente utiliza lá no cálculo. E, portanto, é a maneira como vocês devem fazer se esse valor a ser calculado aqui for 30, por exemplo, sendo de 30. Então, a maneira de fazer isso é associar a cada valor real T um ponto do círculo unitário. Tá? Da maneira mais natural possível. Tá? A maneira mais natural possível de você associar um ponto aqui da reta real a um ponto da circunferência unitária, tá? É imaginar fisicamente, tá, que isso aqui é uma roda, tá, de comprimento 1. Então, esse aqui é algo que é fácil de vocês reproduzirem com os alunos. Tá? Constrói um círculo qualquer que tenha uma espessura, não, um cilindro, um carretel, uma coisa parecida. Tá? Pega um barbante, tá? Mede as unidades em termos aqui do raio, tá, desse círculo e faz com que esse comprimento de barbante se enrole sobre o círculo. Tá? Então, essa correspondência que está aqui, tá, define uma função que a gente chama de função de Euler, tá? Que é uma função que a gente vai representar aqui por E, tá? E que ela leva pontos da reta real, tá, em pontos do plano, mas mais particularmente, tá, eu poderia ter substituído aqui o plano pelo círculo unitário. Tá? Todos os pontos que são imagens dessa função vão estar sobre o círculo unitário. Tá? E a forma como E de T é definido é através desse processo bastante pictórico que a gente tem aqui, bastante físico que a gente tem aqui. Você enrola um barbante de comprimento T, tá, sobre o círculo, verifica qual é esse ponto extremo aqui do barbante, tá? Então, isso aqui vai resultar num ponto XY obtido, então, um círculo unitário, tá? Para escrever mesmo, ponto XY obtido enrolando um fio
Microfone, 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 microfone. É um fio de comprimento T. Só um instantinho. Não vou escrever tudo, algumas coisas eu vou falar. Por isso que eu tinha colocado aqui esse segundo eixo. A pergunta do Wagner. Repete, Wagner, por favor, pessoal dos outros estados. Esse X e Y que aparecem aí, em que sistema de coordenadas ele está referido? Por isso que eu tinha colocado aquele segundo eixo. Nessa figura aqui, na verdade, tem dois sistemas de eixos diferentes, tá? Que, dependendo do que você queira, é conveniente você representar junto, tá? Dependendo do que você queira, é conveniente representar separado. Tá? Então, eu poderia ter separado essas figuras aqui, tá? Ter colocado aqui o desenho aqui da minha função, separado aqui da representação do círculo. Eu escolhi colocar os dois aqui para ficar mais amarrado geometricamente de que o que você faz com esse fio é desenrolá-lo fisicamente aqui sobre o círculo. Tá? Então, as coordenadas x, y, a que eu estou me referindo, se referem ao sistema de eixos no qual o círculo unitário está na origem. Tá? Então, a cada valor t, tá? Isso aqui vai corresponder a um certo ponto xy, tá? Que vai ser um ponto círculo unitário. Tá? E essa correspondência, tá? É a correspondência fundamental para a gente entender as funções trigonométricas. Então, por exemplo, o que isso aqui está dizendo, tá? É que a partir daqui eu vou definir seno de t, tá? Como sendo o y. Vou definir cosseno de t como sendo x, tá? Onde xy é o resultado de eu aplicar esse processo, de aplicar a função de Euler. Tá? Então, por exemplo, se eu estou interessado em definir, em construir aqui o gráfico dessa minha função seno, posso fazer esse tipo de coisa. Então, para esse valor de t que está aqui, tá? O seno é a ordenada desse ponto. Tá? Então, o valor que eu vou ter aqui no gráfico é esse que está aqui. Para esse t que está aqui, que provavelmente seria um pouco mais para cá, né? Para corresponder a esse arco, para esse t que está aqui, o ponto correspondente do círculo é esse. Então, o seno desse ponto estaria por aqui. Tá? Então, a partir daí, é muito fácil a gente ter o comportamento qualitativo da função seno que é definida deste modo. Né? Como é que funciona essa função? Então, quando t é igual a zero, tá? Eu estou aqui nesse ponto. Tá? E à medida que eu vou percorrendo o círculo trigonométrico, tá? Eu vou me deslocando aqui sobre a reta, tá? De modo que essa minha função vai crescendo. Eu vou ter um comportamento desse tipo. Tá? Quando eu chegar aqui em cima, tá? O valor da função começa a decrescer. Eu vou ter um comportamento qualitativo, que é um comportamento como esse. Então, esses valores que estão aqui, tá, representam ordenadas de pontos sobre o círculo unitário. Tá? Então, essa definição, tem alguns detalhes aqui que a gente tem que cuidar. Primeiro, eu falei aqui de função de R em R, tá? Falei em enrolar o fio aqui sobre o círculo, mas na verdade, quando eu enrolo sobre o círculo, eu posso enrolar para esse lado, tá? Eu posso enrolar para esse lado. Tá? Então a gente tem uma convenção de que quando t é positivo, eu vou enrolar para esse lado. Tá? Quando t é negativo, eu vou enrolar
para o lado oposto. Tá? Isso é uma convenção, tá? Uma convenção que leva as nossas funções seno e cosseno da forma como elas são definidas usualmente. Bom? Tem uma pergunta aqui de fora, pai? É isso? Pois é, a pergunta aqui poderia falar de alguns exemplos que podem ser trabalhados no ensino médio. Acho que saber esse exemplo aqui da massa da mola é um exemplo interessante. Daqui a pouco eu vou dar um outro exemplo bastante interessante aí para alunos do ensino médio. Mas agora vamos trabalhar então com esse ferramental. Bom, antes de eu fazer isso, mais uma observação. A pergunta que talvez não queira calar aí com você é o seguinte: tudo bem, esse negócio que foi definido aqui parece muito interessante, mas como é que eu ligo essas funções seno e cosseno que estão definidas aqui, tá, com as razões trigonométricas, tá, seno e cosseno, que eu estudei antes e que eram relativas a ângulo? Não tem ângulo aqui nessa história? Bom, claro que tem. Tá? Porque o que acontece é que você, por exemplo, quando você considera esse valor de t que está aqui, tá? Que quando você desenrola sobre o círculo, conduz a esse ponto, associado a esse ponto, tá? Nós temos um arco sobre o círculo, tá? E temos um ângulo central, tá? Sobre esse círculo. Então, esse número real gera sobre o círculo arcos e ângulos também. Tá? E a maneira como nós estamos definindo o valor do seno desse ângulo, então como é que a gente está definindo o valor do seno aqui desse ângulo? É essa ordenada y. Mas esse triângulo retângulo que está aqui tem hipotenusa igual a 1. Tá? Portanto, a definição que a gente está criando deste modo é perfeitamente consistente, tá, com a definição de seno deste ângulo ou desse arco. Tá? O que está acontecendo aqui é que, na verdade, através desse processo, a gente está inventando, tá, um sistema natural de definição de unidade de ângulo. Tá? Também é uma coisa para a gente refletir. Por que um reto vale 90 graus? Qual é a unidade fundamental de medida de ângulo na geometria? É o ângulo reto. Tá? Então, o ângulo reto é um ângulo especial por causa das propriedades da perpendicularidade e tudo. O ângulo reto é um ângulo especial. Então, na geometria, o sistema natural de unidades deveria ser o sistema baseado no ângulo reto. Reto é unidade. Tá? Por que o reto é 90 graus? Onde é que vem essa unidade, o grau? Algum palpite aí? Não estou dizendo para vocês não usarem grau, não. Claro que não. Tá? Matemática também tem a dimensão cultural. Tá? Tem uma série de razões pelas quais definir a volta como sendo 360, tá, é algo extremamente conveniente. Tá? É extremamente conveniente porque 360, tá, na verdade, múltiplos aí de 60, são números que têm um bando de divisores inteiros. Então, se você escolhe um sistema em que o círculo tem 360 unidades, isso faz com que vários polígonos regulares, tá, tenham ângulos centrais medidos de acordo com números inteiros. Tá? Se você insistisse para não, vamos fazer, eu acho que hoje em dia não se faz mais isso com as pobres crianças, né? Mas quando eu estava na escola, se insistia em ensinar uma unidade chamada grado, né? Que é uma unidade centesimal, tá? Um ângulo reto igual a 100 graus. Ainda fazem isso aí com as pobres crianças? Pois é, mas então, em princípio parece uma boa ideia, tá? Como muitas das leis de vez em quando que aparecem, tá? Em princípio parece uma boa ideia, tá? De você criar um sistema centesimal. Mas aí você vai chegar no triângulo equilátero, por exemplo,
ele vai ser expresso por o ângulo, não vai ser mais expresso por número inteiro, tá? Complica a vida. Então, escolher um número que tenha muitos divisores, como 360, é uma boa. Além disso, tem outro fato cultural, histórico importante. Oi, uma pergunta. Claro, o sistema de base, a pergunta é, o sistema de base sexagesimal está envolvido? Claro, tá. Mas o sistema de base sexagesimal era empregado pelos babilônios, por exemplo, exatamente por essa propriedade de ser conveniente pelo fato de ser uma base com muitos divisores. Tá? Tem outro aspecto cultural importante aí, que torna 360 graus útil, tá? É o fato do ano, tá, durar 365 dias. Tá? Então, essa associação entre o dia, tá, e a órbita, na época era da órbita do Sol em torno da Terra, né, como os antigos pensavam, e associar a medida de grau, tá, com um dia aproximadamente, tá, é outra coisa que torna atraente. Então, na geometria, a medida natural de ângulo é um ângulo reto, tá, e a medida de grau, tá, como herança cultural, também faz todo sentido. Tá? Mas do ponto de vista intrínseco mesmo, tá, a medida que faz mais sentido é essa que está aqui, que é o radiano. Tá? Então, essa forma como nós estamos associando, tá, números reais a pontos da circunferência unitária, cria uma maneira, tá, de você medir ângulo. Então, qual é essa outra maneira de medir ângulo? Você simplesmente marca esse ângulo no círculo unitário, tá, e mede qual é o comprimento do círculo associado a ele. Tá? Então, o radiano é uma medida natural, tá, que corresponde a você transformar comprimento, tá, em valor angular. Tá? Bom, bom, esse aqui é um aviso aqui para os demais estados. É o seguinte, parece que em todos os estados está havendo problemas aqui na conexão. Tá? Parece que tem um problema de congestionamento na internet, que a RNP está tentando resolver. E aqui no próprio INPA está havendo um fluxo inesperado aí também de conexões à internet. Tá? Nós estamos tentando resolver esse problema, mas eu lembro aos colegas aí dos outros estados que essa aula está sendo gravada, vai estar disponível no site mais tarde. Tá? Muito bem. Vamos então... Oi? Não, a pergunta foi, além da conveniência do 360, tá, se o raio unitário, tá, também é uma conveniência. Né? Porque você... Quer dizer, essa minha definição poderia ser feita num círculo de raio R. Tá? Então, se eu tenho aqui um ângulo alfa e quero obter, tá, a medida desse ângulo em radianos, eu não sou obrigado a fazer isso utilizando um círculo de raio unitário. Tá? Eu posso utilizar um círculo de raio R. Então, o que eu faço é medir o comprimento desse arco, tá, e definir que a medida de alfa em radianos é igual à razão, tá, entre o comprimento do arco, tá, e o raio do círculo. Então, o fato de usar o círculo unitário simplesmente me permite medir diretamente essa medida no comprimento do arco. Então, é conveniente trabalhar com círculo unitário por essa razão. Tá? Mas é claro que não é fundamental. Tá? Bom, o que eu quero fazer agora é fazer alguns comentários, tá, sobre propriedades da função de Euler, tá? E para cada uma dessas propriedades,
ver quais são as consequências para as funções trigonométricas. Tá? Então, a primeira coisa aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Eu estou definindo essa função de Euler, tá, através desse processo, tá, de enrolar o fio sobre a circunferência. Tá? Estou enrolando o fio sobre a circunferência, enrolando. Quando eu chego aqui nesse comprimento, tá, os valores que eu vou obter dessa minha função de Euler começam a se repetir. Tá? Qual é o nome que a gente dá para uma função em que os valores dessa função se repetem cada vez que eu completo um determinado percurso? Função periódica. Tá? Então, a função de Euler, ela própria é uma função periódica. Tá? Qual é o período dela? Mais básico do que isso. Tá? O período dela é o comprimento de uma volta sobre o círculo unitário. Então, geometricamente, através dessa construção, ela é uma função periódica de período igual ao comprimento do círculo unitário. Mas o comprimento do círculo unitário é 2π. Tá? O número π, famoso na geometria, é definido deste modo, tá? Como sendo a razão entre o comprimento do círculo, tá, e seu diâmetro. Então, a razão entre o comprimento e o raio é dado por 2π. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que E de t mais 2π, tá, é igual a E de t para todo t. Mas é claro que se isso aqui vale para 2π, vai valer também para 4π, por exemplo, né? Porque em vez de dar uma volta a mais, eu dou 2 voltas a mais. Ou de modo geral, costuma a gente escrever isso aqui desse modo, né? E de t mais 2kπ é igual a E de t. Tá? Então, no momento em que a função de Euler tem essas propriedades, as funções que são extraídas dela, que são a função seno e cosseno, também têm essas propriedades. Então, daqui surge que seno de t mais 2kπ é igual a seno de t para todo t, e cosseno de t mais 2kπ igual a cosseno de t para todo t. Tá? Muito bem. Outras coisas aqui que são interessantes. Vou desenhar aqui de novo agora só o círculo unitário. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, tá? Se eu tenho aqui um determinado valor de t, tá? E eu dou uma volta a mais, eu volto ao ponto de partida. Tá? Mas é interessante a gente estabelecer relações com outras variações aqui do t. Então, interessante a gente observar coisas desse tipo. Eu tenho que escrever isso de maneira diferente. Quero dizer o seguinte. Se é de um certo t é o ponto xy, então,
Podia escrever outras, tá? Mas vamos escrever essas que estão aqui. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, é pedindo para vocês pensarem do seguinte modo. Se eu estou para um certo t no ponto xy, o que acontece, por exemplo, tá, quando eu troco t por menos t? Então, trocar t por menos t é me posicionar num ponto simétrico em relação ao eixo x. Tá? Logo, o valor de x não muda, o valor de y troca de sinal. Tá? Então, E de menos t é igual a x menos y. Consequência fundamental daqui é que cada uma dessas propriedades vai se refletir, tá, em um fato a respeito das funções seno e cosseno. Então, isso que está aqui se reflete na propriedade de que seno de menos t é igual a menos seno de t. Tá? Que cosseno de menos t é igual a cosseno de t. Isso aí que reflete o fato de que o y trocou de sinal, o x não. Tá? Outra propriedade, o que é E de t mais π sobre 2? Então, se eu estou aqui no ponto xy e somo π sobre 2 a t, isso significa que eu vou dar um quarto de volta. Né? Uma volta inteira é 2π, então π sobre 2 corresponde a um quarto de volta. Então, eu vou parar aqui nesse ponto. O que acontece aqui com esse novo ponto? Claro que você teria que examinar o que acontece com cada posição possível. Eu vou apenas examinar o que acontece se o ponto de origem estiver aqui no primeiro quadrante, tá? Mas vai ser algo semelhante, vai acontecer nos demais. Tá? Então, o que acontece é que, como esse ângulo é reto, tá? Esse triângulo retângulo que está aqui é igual a esse outro triângulo retângulo que está aqui. Tá? Tem a mesma hipotenusa, que é unitária, tá? E como os lados são respectivamente perpendiculares, tá? Esse ângulo aparece aqui. Então as medidas x e y vão aparecer aqui também. De que modo? Essa abscissa que está aqui é igual a essa ordenada, tá? Só que agora é negativo, então aqui é menos y. Tá? Essa ordenada é igual à abscissa, tá? E continua positiva para essa posição. Então, isso que eu fiz aqui para o primeiro quadrante, tá, vai acontecer, tá, em cada um dos demais. E aqui vem uma propriedade extremamente útil, e que não é útil só para trigonometria, não. Tá? Isso aqui está nos dando uma receita para eu girar um vetor, girar um segmento de 90 graus. Então, se eu tenho um segmento cujas extremidades são dadas pelo ponto xy, e quero obter uma nova versão dele, tá, girado de 90 graus, tudo que eu tenho que fazer, tá, é trocar o papel das coordenadas. Tá? Então, o que antes era y vira x, o que antes era x vira y, e além disso, trocar o sinal da abscissa. Tá? Isso aqui vai resultar, tá, em algumas propriedades fundamentais, tá, das funções seno e cosseno. Porque o que isso aqui está me dizendo? O que é o seno de t mais π sobre 2? Então, quando eu passo de t para t mais π sobre 2, tá, o novo valor do seno, tá, que é x, é exatamente o que era o cosseno antes. Então, seno de t mais π sobre 2 é igual a cosseno de t. Tá? Mesma forma, cosseno de t mais π sobre 2 igual a... Então, o que é o cosseno de t mais π sobre 2? É menos y. Tá? Mas o y era o seno anteriormente. Então, o cosseno de t mais π sobre 2 é menos o seno de t. Tá? Vou fazer mais um aqui, as outras vão ser análogas. Também é rapidinho. Né? O que é E de π sobre 2 menos t? Então a conta agora é essa. Tá? Aqui está o t,
π sobre 2 menos t está aqui. Tá? Então, mais uma vez, tem a troca de abscissas e ordenadas, tá? Mas agora não há mais troca de sinal. Né? Então, esse ponto que está aqui é o ponto cujas coordenadas são simplesmente y e x. Então, a propriedade que vem daqui é que o seno de π sobre 2 menos t é o cosseno de t. Tá? E que o cosseno de π sobre 2 menos t é o seno de t. Tá? Finalmente, vamos fazer essa última que está aqui. O que significa fazer t mais π? Fazer t mais π significa dar uma meia volta. Dar uma meia volta é equivalente a tomar o simétrico em relação à origem. Então, esse ponto que a gente vai obter aqui é o ponto menos x menos y. Então, em consequência, daqui sai a propriedade que seno de t mais π é igual a menos seno de t, e que cosseno de t mais π é igual a menos o cosseno de t. Tá? Note que para você saber isso aqui, não tem que saber fórmulas de adição. Tá? Eu vi um tempo atrás uma crítica que alguém fez a uma prova vestibular da FUVEST, coisa parecida, que tinha uma questão que envolvia isso, e aí a reclamação era que a questão era específica demais porque incluía fórmulas de adição de ar. Nada disso. Tá? Para você poder relacionar o valor da função trigonométrica num ponto t por um outro qualquer que seja obtido, tá, com somas e diferenças, com múltiplos de π sobre 2, tá, você só precisa saber o conceito, tá, que é a função seno, que é a função cosseno. O que mais aí que eu quero comentar? Outra propriedade importante aqui, que sai daí, sai aqui, é que se eu tenho é de t igual a um ponto xy, tá? A maneira como nós estamos definindo essa nossa função é que todos os pontos são extremos desse fio sobre o círculo unitário, tá? Então, se é de t igual a xy, esse ponto está sobre o círculo unitário. Então, que relação essas duas coordenadas x e y devem satisfazer? X ao quadrado mais y ao quadrado sempre igual a 1. Tá? Isso aí reflete o fato de que a distância à origem é igual a 1 para qualquer um desses pontos. A consequência dessa propriedade para seno e cosseno, tá, é a relação fundamental. Tá? Seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t igual a 1. Tá? Então, o ponto fundamental, tá, é que com isso que está aqui, tá, dá para fazer muita coisa. Tá? Com isso que está aqui, só com essas noções fundamentais, o que é a função seno, o que é a função cosseno, dessa noção de que ela corresponde a você desenrolar um número real sobre o círculo unitário, tomar valores das coordenadas, tá? Dá para fazer muita coisa, tá? Evitando possivelmente uma das coisas que afasta os alunos aí da trigonometria. Né? Então, o curso de trigonometria normalmente começa com você fazendo aquela coisa meio chata aí dos ângulos, arcos côngruos e calcular ângulo de seno de 1230 graus.
Tá? Eu jamais na minha vida precisei calcular seno de 1.230 graus. Tá? Um valor em radianos arbitrário, sim. Tá? Mas para grau, é um certo contrassenso se falar nas funções definidas aí na reta, tá? E insistir em fazer a unidade em grau, porque não é assim que você vai usar essas funções. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui dois exemplos de usos aqui dessa... Então, o primeiro exemplo que eu quero fazer é o seguinte. Movimento de um corpo preso a uma mola. Então, digamos que eu tenha esse tipo de situação, tá? O movimento de um corpo preso a uma mola é descrito por x igual a 10 seno de 4t, onde t é medida em segundos e x em metros. Então, esse movimento está medido daquela forma como eu disse a vocês, em que observem que para x igual a 0, para t igual a 0, eu tenho x igual a 0, tá? Então, o tempo foi medido em um instante em que esse corpo estava passando pela origem, indo no sentido positivo. Tá? E a pergunta do problema é o seguinte: em que instantes t corpo está na abscissa x igual a 5 metros? Tá? Então, a gente tem um exemplo de uma situação, tá, em que o movimento é descrito por uma função trigonométrica, tá? E eu quero localizar os instantes em que o corpo está em uma determinada abscissa. Tá? Então, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? O enunciado do problema vai cair numa equação trigonométrica simples. Tá? E, como sempre, eu disse isso no curso, em cursos anteriores, eu disse que as equações que aparecem na vida real, envolvendo funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, são simples. Tá? Você precisa saber bem resolver as equações simples. Então, qual é a equação que isso aqui vai resultar? Eu vou ter 10 seno de 4t igual a 5. Tá? Seno de 4t, tá, igual a meio. Tá? E esse é o tipo fundamental de equação que a gente tem que ensinar os nossos alunos a resolver bem. Tá? Equações que recaem, tá, em seno de um arco igual a um valor, tá? Cosseno de um arco igual a um valor. Tá? Não precisa ser as equações mais complicadas. Isso aqui é útil que o aluno aprenda aí, a resolver. Note também que nesse contexto, é natural também que nesse contexto a gente fale em solução geral, né? Que nesse contexto eu perguntei todos os instantes. Então, esse corpo, como ele está no movimento oscilatório, tá, ele vai passar sobre essa posição muitas vezes. Né? Em cada ciclo ele passa um indo e passa outra vez voltando. Tá? Então é natural realmente aqui que a gente queira encontrar soluções gerais, todas as soluções. Então, como é que a gente resolve aqui esse problema? Então, em geral, eu gosto de fazer aqui com os alunos, para esses casos aí de equação, tipo
seno x igual a seno de A, tá? Seno x igual, cosseno x igual a cosseno A, etc. Tá? Identificar o comportamento aqui no círculo trigonométrico. Tá? A gente sabe que 1/2, tá? É o seno de que arco? É o seno do arco de 30 graus, tá? É natural a gente pensar em 30 graus, tá? Que convertido na medida em que provavelmente isso aqui está expresso, né? Corresponde a π sobre 6 radianos, tá? Então, o arco de π sobre 6 radianos está aqui no primeiro quadrante, mais ou menos por aqui. Então, quais são todas as soluções desse meu problema, hein? Então, os arcos cuja extremidade estejam aqui sobre esse ponto, tá? Mas também simétricos, tá? Em relação ao eixo Y. Tá? Esse simétrico aqui em relação ao eixo Y a primeira volta corresponde ao arco de 5π sobre 6. Tá? Então, para que essa equação aqui seja satisfeita, eu devo ter 4t, tá? Ou igual a π sobre 6 a menos de um número inteiro de voltas. Então, eu devo ter 4t igual a π sobre 6 mais o número da forma 2kπ. Ou devo ter 4t igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. Então, isso aqui vai me dar conjunto de soluções. Tá? T igual a π sobre 24 mais kπ sobre 2. Tá? E aqui vai me dar um outro conjunto de soluções, que é T igual a 5π sobre 24 mais kπ sobre 2. Então, esses dois conjuntos de soluções, por que são dois conjuntos de soluções? Porque esses aqui correspondem a quando você está passando lá pela... Então, aqui você tem a sua mola, né? Na posição aqui de repouso e aqui na máxima extensão. Você quer saber quando ela passa por aqui. Então, em cada ciclo, ela passa uma vez na ida, passa uma vez na volta. Então, essas soluções aqui correspondem aos instantes em que o corpo está passando na ida. Tá? Esse daqui corresponde aos instantes em que o corpo está passando na volta. Tá? Entre dois instantes como esse que estão aqui, tá? Há um intervalo correspondente a π sobre 2, tá? Ou seja, aproximadamente 1,6 segundos. A mesma coisa acontece nesse aqui. Então, você pode fazer a pergunta, qual é a primeira vez que ela vai passar por esse ponto depois que você começou a contar o tempo? Vai corresponder aqui ao menor valor de k, né? Então, vai corresponder a um instante π sobre 24, tá? Vai dar 0,1 segundo aproximadamente. Tá? Você pode explorar numa situação desse tipo para ter um caso em que é natural você perseguir soluções gerais. O que você quer fazer aqui, tá? É perseguir soluções gerais. Tá? Uma outra coisa que surge inspirada aqui nesse problema, tá? E vamos fazer esse exemplo. Então, exemplo 2 aqui. Você multiplica uma função por uma função, o argumento aqui da sua função trigonométrica, seno ou cosseno, por um número, o que acontece com o período dessa função?
Então, qual é o período de f de x igual a seno de 4x? Ou, de modo geral, qual é o período de f de x igual a seno de ômega x? Como é que a gente resolve esse problema? O que eu quero? Eu quero descobrir para que valor de t, ou para que valores de t, tá, eu tenho a seguinte igualdade. Seno de 4x mais t igual a seno de 4x para todo t. Tá? É isso que eu quero saber. Para que valores de t isso é verdade. Para isso aqui ser verdade, desculpa, para todo x. Para que isso aqui seja verdade para todo x, tá, é necessário que esses dois números que estão aqui sempre tenham uma diferença entre eles de um múltiplo de 2π. Tá? Então, para que isso aqui aconteça, eu devo ter 4x mais t deve ser igual a 4x mais 2κπ, tá? Para todo x. Então, para todo x, é necessário que eu tenha essa igualdade. Então, o que tem que... desculpa, está errado aqui. Faltou um parêntese aqui. O que eu quero é isso aqui, tá? Então, a função é seno de 4x, tá? Então, eu quero que essa função calculada no instante x mais t me dê o mesmo resultado que essa função calculada no ponto x. Essa função calculada no instante x mais t é 4 que multiplica x mais t. Então, o que eu vou ter aqui é seno 4x mais 4t. Portanto, eu devo ter 4x mais 4t igual a 4x mais 2κπ para todo x. Conclusão. Para que isso aqui aconteça, 4t tem que ser um número da forma 2κπ. Tá? Portanto, t tem que ser um número da forma κπ sobre 2. Então, todo múltiplo de π sobre 2 é um período dessa função. Tá? Agora, em geral, quando você pergunta qual é o período, então você me diz, qual é o período da função seno? 2π, né? Mas 4π também não é o período da função seno? Tá? Mas a gente, quando se refere a o período, tá, está dizendo o chamado período principal, que é o menor período positivo possível. Tá? Então, o período principal que a gente tem aqui, o período principal, se quiserem, é igual a π sobre 2. Tá? Se eu tivesse, no lugar de 4 aqui, colocado uma constante ômega, tá? A diferença é que, no lugar de eu dividir, tá, esse valor aqui por 4, tá, eu dividiria por ômega. Não teria essa conta aqui, que é 2κπ sobre 4, deu π sobre 2. Tá? Esse 4 que estaria aqui seria substituído pelo ômega. Tá? Então, de modo geral, então, uma função como essa tem período igual a 2π sobre ômega. Tá? Eu estou fazendo isso aqui para a gente fazer um último exemplo. Vou passar uns 5 minutos aqui, eu acho que vai valer a pena.
eu trocar. Então vamos lá entrar no que vocês diriam que é física de novo, tá? Eu quero saber para que valor de ômega, tá, a frequência dessa função, tá, com t medido em segundos, é igual a 440 Hz. Quem é que sabe por que eu escolhi esse número 440 Hz? Wagner sabe. Quem mais sabe além do Wagner? Vamos lá. Isso, exatamente. 440 Hz, tá, é a frequência correspondente ao chamado Lá natural. Tá? Então, isso aqui é a frequência correspondente, tá, ao som que dá uma das notas musicais que servem de referência para você afinar um violão, por exemplo. Tá? Então, o que isso tem a ver com função seno? Então, você tem que entender aqui, tá, é só a definição de frequência. Tá? Então, o que é frequência, tá, de uma função periódica? A frequência de uma função periódica, tá, é quantos períodos completos ela cumpre por unidade de medida da variável. Tá? Então, a frequência f, por definição, é simplesmente 1 sobre o período. Tá? Então, o que eu estou perguntando aqui nesse problema, tá, é como é que eu devo escolher este valor de ômega aqui, tá, para que o período seja igual a 1 sobre 440. Tá? Então, com o problema anterior, tá, isso aqui é fácil de fazer, né? Porque eu tenho que 2π sobre ômega é igual, tá, a 1 sobre a 440. Tá? Porque esse é o período que eu tenho aqui. Logo, o ômega é igual a 2π vezes 440. Tá? Portanto, a minha função f é essa, né? F de t igual a seno de 2π vezes 440t. Tá? Então, eu vou gastar 5 minutinhos a mais aqui para mostrar aqui um exemplo concreto dessas coisas em funcionamento. Tá? Vou precisar, então, som e imagem. O que eu adaptei um programa aqui existente, tá, para a gente poder experimentar, tá, com ondas que sejam obtidas através de funções trigonométricas, tá, e escutar essas ondas. Então, por exemplo, o que a gente estava falando ali em como obter, tá, um Lá. Então, um Lá corresponde à frequência de 440 Hz, tá? Portanto, corresponde a formar a função que vai ser seno de 2π, tá, vezes esse número 440 vezes t. Tá? Depois, os outros coeficientes lá são zero, não estão entrando, só essa função que está entrando. Tá? Então, eu vou criar um certo... O que está acontecendo é que a escala que está aqui não permite a gente ver essa função, então eu vou escolher aqui um intervalo menorzinho. Uma função senoidal, tá? Tudo depende aí do intervalo que isso aqui está representando. Tá? E a gente pode escutar o que essa função faz. O que eu estou fazendo aqui é realmente passando para o computador amostras, tá, de amplitude de som que correspondem a essa função seno. Então, vocês estão ouvindo aí a função seno de 2π vezes 440t. Tá? Por exemplo, se eu troco isso aqui para, acho que é 530, isso vai corresponder a um Dó. Então, um pouco mais aguda. Tá? Agora, a brincadeira mais interessante é quando você pega uma função, vou pegar aqui uma frequência 500, que é melhor de trabalhar com ela, tá? E soma, tá, com um múltiplo de outras funções
que tenham também período igual a 500, tem a frequência igual a 500 Hz também. O que nós vimos ali é que quando você tem uma função trigonométrica, serve como período dessa função qualquer múltiplo do período inicial. Então, se você soma isso aqui, digamos, a um múltiplo de 500, vou escolher um coeficiente agora aqui, 0,5, o que a gente está criando agora é uma superposição, tá, de duas funções senoidais. Tá? Uma que é mais devagarzinho, outra que é mais rápida. Mas essa função que está sendo construída aqui continua tendo frequência igual a 500 Hz. Então, o resultado de você tocar isso aqui é a mesma nota, tá? Então, deixa eu convencer vocês aqui que é a mesma nota. Tem zero aqui de novo. É a mesma nota. A nota não mudou, mas a característica do som mudou. Tá? É assim que os órgãos eletrônicos, por exemplo, são feitos. Tá? Eles combinam ondas que a gente chama de harmônicas umas das outras. Vamos inventar um outro diferente aqui. Pegar um múltiplo 5.000, 0,2. A cara agora dessa onda, né, tem essas serrilhadinho aqui que corresponde a você ter colocado essa frequência maior. Aí tem um outro caráter diferente. Tá? Então essa história aí de que você usa funções senoidais, tá, para criar, que tem a ver com som e tudo, é de verdade, gente. É concreto, tá? Você pode... Onde aqui? Aqui 250? Que é um. Você passou para a oitava anterior, tá? O que vai dar o caráter do som é a menor frequência aqui do som, é o que caracteriza o que a gente percebe aqui desse som. Tá? A ideia toda de sons musicais, tá, consiste em você pegar esses sons que sejam múltiplos uns dos outros. Você pega isso aqui e coloca sons que não são múltiplos uns dos outros, 521 aqui, 732. Epa, será? Os valores estão meio pequenos. Ah, tá zero aqui, essa aqui. Não, quero perturbar. Né? Viu? Então, o segredo aí de você produzir coisas que estão musicais, tá, é você pegar... Oi? Morgado está dizendo que foi com essas ondas aqui que inventaram o rock. Tá? Bom, depois eu vou deixar esse programa aqui disponível para quem queira baixar e brincar com isso que está aqui. Tá bom? Espera aí, o Wagner quer falar alguma coisa? Só o pessoal do Rio? Pronto, pessoal dos outros estados. Tchau, até amanhã. Ah, sim. Esse aqui. Alô? Alô? Bem, depois do almoço, né? Temos a sessão de trabalho em grupo. Hoje nem todos vão estar muito confortáveis, porque o IMPA está cheio, então tem uma sala pequena. 2 grupos ficarão num outro auditório, quer dizer, que não vão poder colocar as carteiras em roda como nas outras salas, vão ter que se amontoar assim um pouco, mas a gente quebra o galho, não é isso? Então se vira. Grupo 1 começa em Adélio. Só de curiosidade, Adélio tá aí, não? Olha aí. Flamenguista você? Olha só, deve estar de cabeça cheia. Tá de cabeça cheia, né? Então vai refrescar hoje um pouquinho a cabeça, não é não? E vai até Américo.
Isso é na sala 228, aqui em frente. Saindo, vai cair dentro da sala 228. Grupo 2 começa em Ana e termina em Cláudia. Atenção, eu sei que existe uma pessoa que se chama Ana Cláudia, mas não é isso aqui. Isso aqui é um grupo que começa em Ana e termina em Cláudia. Portanto, inclui Ana Cláudia, bem colocado. Grupo 3 começa em Cláudio e vai até Fábio. Então vamos tirar esse acento aqui. Bota os dois. Ela vai brigar comigo, você vai ver. Então eu sou obrigado a colocar acento em Fábio também. O quarto grupo começa em Fabiola. Devo colocar acento em Fabiola. E termina em José, também com acento, olha só. Agora, 224, também aqui em frente. 5 começa em Jussiara. E termina em Marcela. Sexto começa em Marco, vai até Mariana. Sete começa em Mário. Você botaria acento em Mário também? Sim. Então pronto. Vai até a Priscila. Sala 347. É no andar de cima. Tem que subir uma escada e procurar, vocês vão achar. 8. Começa em Rafael. Este Rafael. Não é qualquer Rafael, não. Vai até Rutemara. Também na 347. Sala pequena, vocês vão se ajeitar da melhor forma possível. 9. Começando em Salvador, até Tiago. Auditório 2, é auditório vizinho a esse, do lado direito. 10. De Tober. A Williams, é um grupo estrangeiro. Também no auditório 2. Então vocês vão se reunir, vão se conhecer, vão se entrosar e tentar as soluções desse exercício. Obrigado.